Bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de quinta-feira. Que o Espírito Santo possa estar guiando o seu dia. Que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus possa vir a fazer a sua vontade sobre a sua vida. Hoje é um dia especial, um dia que o Senhor decretou para sermos melhores, para sermos felizes, para estarmos debaixo das suas potentes mãos. E que bom que você está aí, que bom que você está fazendo esta campanha, sendo forte em minhas fraquezas. E grandes coisas o Senhor tem feito nesse tempo, nesta campanha. Eu sei que o Senhor tem trabalhado de uma forma extraordinária. Eu sei que Deus tem mudado a nossa vida, tem transformado. Muitas vezes o inimigo vem, o adversário vem, luta contra a nossa mente, contra os nossos pensamentos, mas em todo o tempo, o segredo é adorar, o segredo é não desistir, o segredo é prevalecer debaixo da palavra, o segredo é persistir debaixo das potentes mãos de Deus. E neste sentido, nesse momento, nesse dia chamado hoje, temos a oportunidade de viver o melhor de Deus, de viver o que Deus tem para nós. Mas para isso é necessário que nós deixamos as coisas velhas passarem e que também nós deixamos as nossas vontades carnais, os nossos desejos, aquilo que nós ansiamos para trás, e sim fazer a vontade do nosso Pai Celestial, a vontade do Eterno, a vontade do Santo, a vontade do bendito, do amado da minha alma. Oh glória, a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo que o adversário venha lutar contra você, tenha a esperança e a fé e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus está no controle de todas as coisas. Repete essa frase nessa manhã. Deus está no controle de todas as coisas e bendito é o nome do Senhor. Pegue aí a sua bússola diária, a sua palavra, e nós vamos ler no livro de Jó nessa manhã, capítulo 1, versículo 18 vai dizer assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio daquele do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bendito é o nome do Senhor por essa palavra nessa manhã. Vamos ver nesta manhã que Jó, diante da sua fraqueza, ele foi forte. Vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que o adversário veio até o Senhor também, assim como os anjos, e Deus o perguntou: viste o meu servo Jó? Deus observava a terra e Deus tinha prazer em seu servo Jó. Deus tinha prazer naquele que adorava. Diz a palavra que Jó se levantava e Jó adorava, elevava altares, oferecia sacrifício pela vida dos seus filhos, porventura eles tivessem pecado, se porventura eles tivessem transgredido, então Jó já se avançava, Jó já se colocava na brecha para orar e adorar pela vida dos filhos. E nós vamos pela vida dos filhos e da família. E nós vamos ver que nesse tempo o inimigo estava lá no céu, conversando, andando em torno de Deus,
Então Deus pergunta para ele: tens visto o meu servo Jó? Porque o inimigo está sempre perto e próximo para acusar, né? Ele queria acusar a Jó, ele queria ter um minuto de acusação diante de Deus da vida de Jó. Então Deus observava Jó, Deus tinha apreço na vida de Jó, Deus via o homem íntegro e reto e temente a Deus, diz as 3 características de Jó aqui no começo do capítulo. E ele diz também, com tudo que ele tem, o Senhor o abençoou com o gado, o Senhor o abençoou com terras, o Senhor o abençoou com casas, o Senhor o abençoou com filhos, o Senhor abençoou com tudo que ele tem, como ele não poderia ser temente? Então Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha. E diz ainda assim: toque em tudo, só não toque na vida dele, e tu verás. Então o inimigo veio e tocou em tudo. E aqui nós vamos ver esse exato momento em que um servo estava contando para Jó sobre o gado que tinha se perdido, e de repente chega outro servo contando a Jó que todos morreram, todos os filhos. Não existe dor maior para um pai ou para uma mãe do que a perda de um filho. Mas ainda assim, Jó recebeu a notícia. Ainda assim, Jó recebeu tudo que tinha de ruim naquela manhã, naquele dia. Então Jó se levanta, adora a Deus e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. E foi o Senhor quem me deu e é o Senhor quem me tirou, e bendito seja o nome do Senhor. E diz no versículo 22 que em tudo isso, diante de toda adversidade, diante de toda circunstância, diante de toda dor, diante de toda morte que tinha ali, diante de tudo aquilo que tinha na vida de Jó, ele ainda adorou o Senhor. Então nós vamos ver que a fraqueza de Jó, ele ainda foi forte. No lugar da fraqueza, no lugar de dor, no lugar de tristeza, no lugar de perda, ele foi forte. No lugar de perda, ele se posicionou como um homem forte. No lugar de perda, ele se posicionou como um homem temente a Deus. No lugar de perda, ele se posicionou como um homem que serve a Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que desistem de um chamado, que desistem de uma busca em Deus, que desistem de um propósito, que desistem de um princípio em Cristo por causa da dor, por causa da perda, por causa das afrontas, por causa daquilo que o inimigo tocou. Veja, nós sempre vamos ser, infelizmente, propícios ao toque do inimigo, mas nós não seremos vencidos por ele. Nós não podemos ser vencidos por ele. Você pode até ser tocado, você só não pode ser vencido, porque quando nós somos vencidos, nós voltamos atrás. Quando nós somos vencidos, nós desanimamos. Quando nós somos vencidos, nós paramos. E muitas vezes o Senhor nos alerta. O Senhor nos alerta em sonhos, o Senhor nos alerta em revelações, o Senhor nos alerta em palavras sobre o toque do inimigo. Então que nessa manhã eu e você possamos nos deleitar nesta palavra de Deus. E a palavra ainda vai dizer que mais para frente voltou o inimigo e Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó. Só não tinha o direito de matá-lo. E Jó, ainda diante das cinzas, ainda dentro da cova, ainda em estado de putrefação do seu corpo, ainda vivendo, mas a pele caindo, ainda vivendo, mas a carne apodrecendo, ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu, ele permaneceu forte na sua fraqueza de corpo, na sua fraqueza de saúde, na sua fraqueza de pele, na sua fraqueza de humilhação. Então, quando ele estava na cova, ali, naquele buraco que ele se entregou para receber e se coçar com telhas, como diz a palavra do Senhor, ele recebeu a visita de 3 amigos. E esses 3 amigos, eles vieram ainda mais
para incitá-lo a entender, a aceitar que ele estava em pecado, a aceitar que ele estava transgredindo, a aceitar que ele estava, tudo aquilo que tinha sobrevindo sobre ele era resultado de pecado, resultado de erro. E ele recebeu ainda mais esta fraqueza, aquela fraqueza qual nós somos tocados, quando todos aqueles que estão à nossa volta, quando todos aqueles que nos rodeiam, que nos cercam, que se dizem amigos, que se dizem parentes, estão nos acusando, nos condenando, dizendo que tudo que nós vivemos é pelo pecado que estamos cometendo. Então, nessa manhã nós vamos entender a fraqueza de Jó de uma forma diferente, mas em meio à fraqueza, Jó foi forte, Jó adorou, Jó não desistiu, Jó não parou, Jó continuou a adoração. Então Jó continua a adoração e ali Jó descobre o poder de Deus, e ali Jó descobre o verdadeiro Deus, porque vai chegar num tempo em que Jó vai dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu sei quem é o Senhor, agora eu sei quem é esse Deus, agora eu o conheço, de saber o que ele faz por mim, agora eu tenho visto. Então Jó teve uma intimidade, e foi a fortaleza de Jó de receber, depois de tudo aquilo que ele recebeu, o poder de Deus sobre a sua vida, os benefícios de Deus, os beneplácitos de Deus, as benignidades de Deus. Diz a palavra do Senhor que após todas essas afrontas, todas essas dores, toda essa perca de pele, de carne, toda esta humilhação que Jó viveu, toda a perda dos seus filhos, Jó foi ressarcido. Oh glória! Jó foi ressarcido de tudo aquilo que ele havia perdido. Jó foi ressarcido. O casamento se refez, os filhos nasceram novamente e Jó foi ressarcido de ovelhas, de gado, de casas, de terra. Jó foi ressarcido de pessoas, vieram e o abençoaram e trouxeram ainda mais ouro para ele, trouxeram ainda mais presentes para Jó. Então nós vamos ver que quando estamos forte em meio à nossa fraqueza, somos ressarcidos daquilo que perdemos. O Senhor nos dá, nos multiplica ainda mais aquilo que perdemos. Então nessa manhã a palavra de ordem é ser ressarcido, receber novamente, receber de volta, ser multiplicado, receber aquilo que nós perdemos, que nós possamos nos entregar nessa manhã a Deus, entregando a Deus, sendo forte em meio à nossa fraqueza. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, seja forte em meio à sua fraqueza, seja forte em meio à angústia, seja forte em meio a decepções, seja forte em meio às lutas, seja forte em meio a tudo aquilo que você está vivendo, porque você será ressarcido. Deus, ele é um Deus de restauração. Deus, ele é um Deus que traz de volta aquilo que se perdeu. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo nessa manhã continue guiando seus passos. Café com Palavra, até amanhã, em nome de Jesus.